E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês agora como é que vocês usam, né, essas tabelas termodinâmicas. Eu falo que hoje em dia na prática não se usa mais tanto essas tabelas, né? São métodos mais antigos, assim, a tabela hoje, na verdade, quando você vai usar na indústria ou na prática, ela está incorporada dentro de softwares, né, que fazem interpolação. Existem diversos softwares que são usados para calcular isso, né, softwares gratuitos ou softwares pagos podem usar isso. Tem ferramentas do Python, por exemplo, que usam, né, você pode usar, acho que CPTools, uma coisa assim para utilizar essas informações. Tem várias outras softwares que estão disponíveis, é só pesquisar e vocês acham softwares que buscam esses valores atualizados e vão sempre ajudando a fazer essa interpolação. Mas em questão de ensino, né, não tem como você pedir para o aluno levar um computador para ficar calculando essas propriedades lá na hora, né, ele tem que normalmente imprimir as tabelas do livro e levar essas tabelas que estão no livro para poder consultar. E aí você tem que fazer interpolação, né, de valores na hora. Essa questão, vou só mostrar para vocês como é que você busca esses valores, né, um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que eu tenho aqui determinar o volume específico de um vapor de água. E aqui está falando que ele está uma pressão de 10 bar. Deixa eu marcar isso aqui com um retângulo, uma pressão igual a 10 bar e uma temperatura de 215 graus Celsius. Uma dica que eu sempre dou é que quando você olha esses valores de pressão e temperatura, se eles estiverem muito redondinhos, para 10 bar e 215 graus Celsius, dificilmente ele está na região de saturação. Seria nessa região de saturação, acho que eu mostrei aqui nas últimas aulas, que é justamente essa região aqui, ó, onde você tem uma mistura líquido e vapor, sabe? Essa região de saturação. Por que isso? Porque, como a gente falou nas aulas, uma região onde você tem uma mistura líquido e vapor, ela tem uma pressão e uma temperatura que estão associadas uma à outra. A pressão de saturação, ela tem uma temperatura de saturação e ali tem uma barra, né, que vai seguindo assim, um processo que é isotérmico, isobárico, onde ele vai mudando de fase, sai do líquido e vira vapor. E durante esse processo, não tem nem alteração de pressão nem alteração de temperatura. Dificilmente você vai achar uma pressão e uma temperatura em valores tão redondinhos iguais a esse aqui, assim, 10 bar e 215 graus Celsius. Aqui embaixo eu tenho uma tabela de questão de saturação, olha só as pressões, ela tá meio pouca qualidade, porque foi um print screen do livro do Moran Shapiro, então vou dar uma amostra aqui para vocês, olha só. Para certas pressões, tá? Esses aqui são valores de saturação. Então eu tenho tanto o valor do meu líquido saturado quanto o valor do meu vapor saturado. É só o volume específico, onde começa o volume específico do líquido saturado, onde termina o volume específico do vapor saturado. O mesmo para a energia interna, onde começa a energia interna específica para líquido saturado, onde ela termina aqui em vapor saturado. E depois mesmo para a entalpia, né? A entalpia até fala qual que é a diferença entre a entalpia do vapor saturado e a entalpia do líquido saturado, justamente esse valor aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, esse valor aqui é chamado de entalpia de evaporação, é a energia que você precisa para evaporar um gás, né, para fazer com que ele saia do estado de líquido saturado e se torne vapor saturado. Tem as outras como entropia, e nesse caso a gente fala, olha só, olha os valores dessas pressões, a pressão 0.04, 0.06, passa até mais para baixo, tem uns valores mais redondinhos, olha só, 1 bar, 1.5, 2.5. Esses valores aqui você vê que eles são muito redondos, né? Valores fechados, assim, não tem muitas casas decimais necessárias para descrever eles. E em contrapartida, os valores da temperatura de saturação são todos valores meio quebrados. Olha, 127.4, 133.6, nunca é um valor muito certinho, assim. Então quando você vê esse valor aqui, ó, que está pedindo uma pressão de 10 bar, uma temperatura de 215 graus Celsius. Se a gente for lá novamente na nossa tabela, você vai ver aqui, ó, acho que aqui não tem a 10 bar, né? Deixa eu ver se está 10 bar aqui no final. Acho que eu andei muito aqui, deixa eu ver, tá um pouquinho para cima. Tá aqui para baixo, ó. Essa parte aqui, ó, se for para a região onde está 10 bar, que é esse valor aqui, ó, está na pressão de 10 bar, olha só qual é a temperatura do 179,9 graus Celsius. Sempre muito atento a qual que é a unidade, tá? Aqui está dado em bar e aqui está dada a temperatura em graus Celsius. Se a minha pressão já está a 10 bar e ela está a 215 graus Celsius, ela está a temperatura maior do que essa de saturação. Eu tenho que me lembrar lá dos meus gráficos, então eu vou até pegar aqui e fazer um esboço aqui embaixo desse gráfico que a gente costuma trabalhar com ele, que é o gráfico PT, PV, perdão. Vou até fazer esse esboço aqui, ó. Pegar esse daqui até aqui. Eu vou fazer um esboço dele aqui embaixo, esse é até menorzinho. Na verdade, eu vou fazer o gráfico com
Vou fazer o gráfico da temperatura e do volume específico. A gente sempre pode desenhar aqui, né, aquele domo de líquido vapor, onde a gente vai ter essa região aqui de líquido saturado, depois ele desce aqui como a região de vapor saturado. Nessa região, dentro desse domo aqui, tudo é líquido vapor. Se eu estou aqui neste gráfico em uma linha isobárica de 10 bar, estou saindo aqui, subiu, essa linha é isobárica, tá vendo que é tudo 10 bar, e aqui depois ele sobe novamente para a região, ele sai de uma região aqui inicial, nessa região aqui, ó, que eu vou marcar de amarelo, ele é um líquido saturado, nesta região aqui, ele é uma mistura líquido-vapor, e depois nessa região ele é um vapor superaquecido, certo? Então, você passa pelas por vários estados enquanto vai mantendo a pressão. Essa pressão sempre é igual a pressão igual a 10 bar. Se eu sei que essa temperatura aqui, essa temperatura de saturação, está associada a essa pressão de 10 bar, tá vendo? Esse valor aqui é 179,9 graus Celsius. E eu estou dizendo que o meu estado, o meu sistema, perdão, está agora a uma temperatura de 215 graus Celsius, obviamente ele vai estar nessa região aqui, né? Vai estar por aqui, uma região onde ele é um vapor superaquecido, ou seja, eu tenho que buscar esses dados não nas tabelas de saturação, mas nas tabelas de vapor superaquecido. Então eu venho aqui nas tabelas de vapor superaquecido, nas tabelas A4 no livro do Moran Shapiro, eu busco os valores que eu preciso. Só que aí eu tenho mais um probleminha. Olha só, a minha temperatura de saturação, a minha temperatura que eu tenho, essa aqui, ela tem para 200 graus Celsius e tenho para 240. Eu não tenho esse valor para 215. 215 está aqui no meio, né? Está ali no meiuca aqui, ó. Por aqui, assim. Vai estar o 215. Eu preciso interpolar esse valor da primeira coluna, eu olho lá em cima e eu vejo qual que é o valor dele, ó, volume específico. Ó, primeira coluna, volume específico, depois energia interna, entalpia e entropia. Então, nesse caso, eu quero a primeira coluna, que é a coluna do volume específico, que ó, foi para a pressão de 10 bar, fala novamente qual que é a temperatura de saturação dele, 179,91, e eu busco aqui agora os dois volumes específicos que eu tenho, vou ter que interpolar entre eles. Na hora dessa interpolação, você pode interpolar de qualquer maneira que você goste, que você prefira. Eu gosto de fazer interpolação desta forma aqui, para sempre lembrar qual que é, né? Porque é sempre pela semelhança de triângulos, eu acho mais fácil de ver o que está acontecendo. A gente vai determinar que tem eu tenho aqui, ó, uma temperatura igual a 200 graus Celsius, eu tenho um certo volume específico, que é o meu V1, e a temperatura de 240 graus Celsius, que está lá na minha tabela, eu tenho essa temperatura, esse volume aqui que é o V2. Os dois são tabelados, tá? Eu sei qual que é o meu V1, eu sei qual que é o meu V2. O meu V1 é 0,2060 e o meu V2 é 0,2275. Posso até substituir eles aqui, ó. 0,2275. E esse aqui fica sendo 0,2060. Tá? Então eu sei exatamente quais são os meus valores ali. Meu volume específico aqui dado, pela unidade que é dada para ele lá, que é metros cúbicos por quilograma. Eu sei, a interpolação que nós usamos, normalmente é a interpolação linear, que ela cabe muito bem para esse tipo de problema, não atende mal ao problema que a gente está tentando fazer. É simplesmente a gente ligar esse ponto a esse aqui, ó. E sabendo disso, a gente pode considerar, né, algumas que ele atende aqui a um certo triângulo, né? Tá aqui numa área de a gente pode considerar uma aproximação como se fosse um triângulo, né? Acabou que não deu muito bom ali essas minhas linhas, mas vou fazer o seguinte, vamos fingir que é aqui, ó. Vou fazer uma linha reta, não. Fingir que é uma linhazinha aqui ligando até essa aqui liga até lá na frente, aqui, vai ser essa daqui liga até aqui embaixo, e essa aqui liga até aqui embaixo, beleza. Como eu faço essa aproximação? Considerando o seguinte, que eu preciso agora encontrar o valor
para uma região aqui que é 215, né? Onde é 215 graus Celsius. E esse ponto vai estar mais ou menos por aqui, então, se eu considero minha aproximação como uma aproximação de interpolação linear, vai estar mais ou menos por aí. Se eu fecho agora esses triângulos aqui, ó, olha só, tem uma coisa aqui que vai ser meio constante entre eles. Eu vou considerar que eu tenho um certo ângulo aqui, alfa, que é constante, né? Então eu tenho dois triângulos. Primeiro eu tenho esse triângulo verde aqui, menorzinho. E eu tenho esse triângulo maior, que é esse triângulo preto aqui. Por semelhança de triângulos, o triângulo preto vai até lá na frente. E por semelhança de triângulos, eu sei o quê? Eu sei que eu posso usar, né, a fórmula da tangente de alfa. Né? Tangente de alfa é sempre a mesma coisa, ela não vai ser alterada aqui. Então eu posso dizer o seguinte, que a tangente de alfa, deixa eu jogar essa parte aqui do que eu desenhei aqui mais para baixo. Vou ficar com isso aqui, ó. Eu só vou fazer isso por semelhança de triângulos. A gente conhece isso lá de geometria analítica, né? E uma novidade, eu sei que a tangente de alfa é a mesma para os dois casos. Ela é igual ao quê? Para o caso do triângulo maior, que eu sei quais são os valores definidos, eu tenho o quê? Eu tenho que 0,2275, ou seja, o meu cateto oposto dividido sobre o meu cateto adjacente, esse aqui seria o meu cateto oposto, e esse aqui seria o meu cateto adjacente. Um sobre o outro é igual a tangente de alfa. Então eu determino isso aqui em cima, só 0,2275 menos 0,2060 dividido pelo que está ali no nosso cateto adjacente, que é 240 menos 200. Isso aqui tem que ser igual ao cateto, ao tangente também do meu triângulozinho verde aqui menor. Que nesse caso eu vou buscar um valor que eu não sei, né? Que é esse aqui, ó. Que é o meu V, que eu quero saber se V exatamente para 215 graus Celsius. Ou seja, agora eu coloco que essa tangente é igual a V menos 0,2060 dividido por, vou botar essa divisão aqui mais baixo, dividido por 215 menos 200. Só sobra esse V, eu resolvendo para encontrar o V, encontro qualquer valor do volume específico a 215 graus Celsius. É isso aí. Normalmente a gente tem que usar essas tabelas para achar esses tipos de valores. Tá? E as tabelas têm infinitas informações. Eu tenho até um exemplo aí que eu faço normalmente na aula, né, para mostrar a interpolação, como é que a gente encontra esses valores. Mas é bom que os alunos se acostumem a trabalhar com essas tabelas, porque elas são muito importantes para várias aplicações. A gente vê elas, por exemplo, primeiramente a gente tem uma tabela, que é a tabela 1, que ela dá tanto as propriedades moleculares, né, de cada tipo de substância que a gente tem. Isso aqui é importantíssimo, porque vocês lembram quando a gente calcula o valor da constante universal dos gases, né, aquela constante que é sempre a mesma, né, o R barra, que é igual a 8,314 kJ por kmol Kelvin. Se a gente quiser usar isso em fórmulas, como por exemplo aquela fórmula do gás ideal, que é o PV igual a RT, a gente tem que se lembrar que esse R aqui, na verdade, ele é R dessa constante universal dividido pela massa molar. E a massa molar da substância você encontra aqui, ó, na tabela A1. Então toda hora que você precisar de alguma informação da base molar, você busca lá. Ou então em problemas que usam a base molar. Por exemplo, a gente está calculando um gás ideal, mas nosso gás ideal não é o ar, agora é um monóxido de oxigênio. As propriedades que são dadas nessa tabela aqui, ó, lá embaixo, na tabela A23, tá vendo? Propriedades de gases ideais para gases selecionados. Tem para alguns deles, por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o nitrogênio, o oxigênio, para alguns deles, mas todos são dados em base molar. Se você quiser transformar essas características na base mássica, para você poder usar, por exemplo, as fórmulas como essa fórmula aqui em cima do PV igual a RT, você tem que converter eles e usar a massa molar que está dada aqui na tabela 1. Para outras informações também pode ser necessário usar essa informação da base molar.
eu mostrar para vocês, talvez eu consiga até mostrar aqui, a tabela, essa tabela A22, que ela é muito interessante, né? Lá no final do livro a gente tem ela. Ela está na parte de tabelas. Olha aqui, ó. Vou trazer, por exemplo, isso aqui está lá dos gases ideais. Olha só. Essa informação vem lá dos gases ideais. A gente tem essa informação aqui que é da tabela A23. E olha só como é que ela fica. A gente tem normalmente a tabela A22, propriedades que são dadas na base mássica lá. Quilojoules por quilograma, quilojoule por quilograma Kelvin. Isso aqui a gente tem um gás ideal, ele está a uma certa temperatura, a gente pega qualquer propriedade que a gente precisa, energia interna, entalpia. Mas para outros gases a gente não tem. Se tem trabalhando com dióxido de carbono, a gente não tem aquilo exatamente em função de uma base mássica. A gente tem essas propriedades na base molar, tá vendo? Quilojoules por quilomol estão dados aqui, ó. Se a gente quiser transformar isso, a gente tem que usar as propriedades que são dadas para a gente lá na tabela A1, que está aqui, ó. A tabela 1 ela traz para a gente essas propriedades de massa molar, que a gente consegue converter da base molar para base mássica, e também traz essas duas informações, dessa temperatura crítica, pressão crítica, que a gente já falou, né, que são exatamente onde você tem o ponto crítico. Cada substância tem uma, a gente falou isso na aula de estado supercrítico, é isso aqui, exatamente um ponto crítico, você tem uma temperatura e uma pressão. Você pode usar isso aí, também tem outras utilidades, tá? Então o uso de tabelas é muito comum, a gente tem que usá-las toda hora. E principalmente, a gente vai usar tabelas para algumas substâncias especiais que são muito usadas em termodinâmica. Por exemplo, a gente precisa toda hora trabalhar com água. Olha aqui a quantidade de tabelas que tem para água. Água líquida comprimida, região de água para mudança sólido-vapor. Olha só que interessante, você está também essa sublimação da água. Propriedades também para o refrigerante 22, você tem vários tipos, refrigerante 134, amônia, propano, todos esses aqui são substâncias muito utilizadas para refrigeração, ciclos de refrigeração, ar-condicionado, geladeiras, bombas de calor também utilizam esses ciclos porque eles têm propriedades de conseguir alcançar mudanças de fase em certas temperaturas boas, né, para fazer essa troca de calor. Então tem eles aí também, que são utilizados. A água é muito utilizada em diversos processos, mas é principalmente utilizada em processos de geração de potência. Isso vê lá na aula de geração de potência, tá? Então isso aqui foi só uma ideia mesmo do que é. E as tabelas termodinâmicas, para quem avançar mais no tópico, vai ver muitos outros tipos de uso dessa tabela. Por exemplo, começa a falar de propriedades termoquímicas, constantes de Van der Waals, essas outras coisas são usadas mais em questões até de geração de combustão, por exemplo. Então fica aí essa ideia, introdução geral, uma vista geral da tabela, vocês vão utilizar ela durante os exercícios, tá?